Vamos então iniciar o estudo do nosso algoritmo dos K vizinhos mais próximos, falando desse novo modo de aprendizado supervisionado, que é aquele que tem como base o aprendizado baseado em exemplos, certo? Eu já comentei com vocês que, na verdade, essa classe de algoritmos de aprendizado baseado em exemplo, ela contém mais algoritmos além do algoritmo dos K vizinhos mais próximos, mas nessa nossa disciplina a gente vai ficar focado neste método de vizinhos mais próximos, que comumente é chamado na literatura de KNN, onde o K é porque você tem um número K de vizinhos mais próximos que você quer considerar no momento da classificação, e o NN vem de nearest neighbors, quer dizer, vizinhos mais próximos do inglês, certo? Muito bem. Esse aprendizado baseado em exemplos ou aprendizado baseado em instâncias, que na literatura em inglês vocês vão ver como instance-based learning, ele tem algumas características gerais e que funcionam para vários algoritmos que tenham dessa classe, na verdade, certo? Dentre eles o nosso KNN. Eles não devem, na verdade, ser vistos como modelos como aqueles que a gente viu na árvore de decisão, por exemplo. Então, são algoritmos ou classificadores que têm a mesma característica lazy que a gente já viu, por exemplo, no Naive Bayes. Para ser bem sincero, aqui nos vizinhos mais próximos, essa característica lazy é uma característica tradicional, originalmente vinda daqui. Porque, apesar de a gente poder dizer, e a gente comentou isso na nossa unidade sobre os modelos probabilísticos, a gente comentou que o naive Bayes podia ser considerado um classificador lazy, ou seja, ele só gera o modelo no momento em que chegam novos dados. Na verdade, e isso é um pouco de abuso de linguagem quando a gente fala. O naive Bayes ele realmente não constrói um modelo porque ele já considera que o modelo está pronto. Então, se vocês se lembrarem, o naive Bayes considera que toda variável é independente, é condicionalmente independente das outras, dada a variável classe. E se eu fosse montar uma estrutura da rede Bayesiana que represente o nosso classificador naive Bayes, essa estrutura seria a variável classe conectada a todas as outras variáveis, sendo pai, na verdade, de todas as outras variáveis, e nenhuma outra conexão entre qualquer outra variável existiria. E aí, como eu não aprendo essa estrutura, porque eu assumo que ela é válida, há autores que comentam que essa é uma característica lazy, né, do nosso algoritmo Naive Bayes. Entretanto, esse modelo vai estar lá, então existe o modelo. Já aqui, no nosso algoritmo que tenha como base instâncias, então o aprendizado com base em instâncias ou exemplos, não existe esse modelo. Na verdade, a gente considera que todas as instâncias estão definidas e em algum ponto de um espaço euclidiano, e o que a gente faz é, no momento que chegou um novo exemplo para ser classificado, você olha em todos os exemplos que você já conhecia e vê qual deles ou quais K vizinhos ou instâncias são as mais próximas dessa que chegou, e aí você classifica a nova instância de acordo com essa proximidade. Tá? Então essa é a ideia. E por isso ele não constrói um modelo, né? Não tem uma descrição geral, não tem uma árvore, não tem uma rede, não é assim. Ele simplesmente espera a chegada, não tem aquela fase de treinamento, então. No momento em que chega uma instância a ser classificada, é que ele olha para todos os conjuntos, aliás, desculpem, todas as instâncias que estão no seu conjunto de treinamento, procurando quais delas são as mais próximas. É isso que acontece nessa metodologia, tá? Por isso que a gente diz que a generalização quer dizer aquela tarefa de classificar, de dizer realmente quem é a classe do novo exemplo, só vai ser realizada no momento da classificação em si. Então, o que eu faço é armazenar uma base de exemplos, que são essas instâncias, que são usadas para realizar a nova classificação, ou a classificação de um novo exemplo. Perceba então que esse armazenamento de uma base de exemplos nada mais é do que aquele conjunto de dados de treinamento que a gente usava nos outros classificadores que nós vimos anteriormente. Então, Naive Bayes, árvore de decisão, o rede Bayesiana e assim por diante. Tá? Bom, então dentro dessa característica de aprendizado baseado em exemplos ou em instâncias, nós temos técnicas como o KNN, que é o algoritmo
central da nossa unidade. Nós temos também outros métodos de regressão, que fazem isso olhando, na verdade, só para essas instâncias num espaço euclidiano, tá? E temos também raciocínio baseado em casos. Então, CBR vai ser Case Based Reasoning, que é essa ideia de você ter um caso anterior onde isso já aconteceu, né? E aí você tomar decisões para o caso novo com base no caso antigo que aconteceu. Uma dúvida que muita gente tem quando olha a literatura é tentar entender qual a diferença em um KNN, ou seja, um algoritmo que acha o vizinho mais próximo, e um Case-Based Reasoning, quer dizer, um raciocínio baseado em casos. A grande diferença é que normalmente aqui no raciocínio baseado em casos, um caso não é uma instância simples. Um caso é normalmente um registro com mais complexidade. Então você pode, vamos considerar, por exemplo, se você esteja falando de um caso médico, isso não vai ser normalmente armazenado somente numa tupla de um banco de dados com dados estruturados, isso vai conter dados estruturados, campos abertos, comentários que o médico faz sobre aquele caso. Então tudo isso vai ser comparado e não simplesmente os valores de uma tupla de um banco de dados, tá? Ou seja, é um método que tem muita semelhança com o KNN, só que onde você não está falando de instâncias assim tão simples, que são uma linha, por exemplo, em um banco de dados, tá? Em geral, um ponto que a gente pode caracterizar aqui é, se você tem um grande conjunto de dados de treinamento, então vai ter um alto custo computacional para você usar um algoritmo KNN ou um algoritmo baseado em instâncias. Por quê? Porque a cada nova instância que aparecer, você vai ter que ir lá e calcular a distância desta instância para todas as outras que você tem no seu treinamento, para daí sim dizer qual a classe mais provável, certo? Então, se a gente fizer uma análise comparativa aí contrastando com a árvore de decisão, uma árvore de decisão você olha para o seu conjunto de treinamento, constrói a árvore de decisão, uma vez que ela está pronta, você não precisa mais olhar para o seu conjunto de treinamento para classificar novas instâncias, basta você percorrer a árvore, certo? Então, o tempo que você tem para classificar uma nova instância é independente da quantidade de instâncias ou de registros que você tenha no seu conjunto de dados de treinamento. Aqui, não. Aqui, quando está falando de aprendizado baseado em exemplos, o tempo que você vai demorar para classificar uma nova instância que chegou é proporcional, sim. Ele sempre vai ter esse fator de o tamanho da sua base de dados de treinamento influenciando. Esse fator sempre vai influenciar no tempo que você vai demorar para fazer o cálculo, tá? E dar uma nova classe para a sua instância nova. Bom, se eu olhar intuitivamente e quiser entender como é que isso funciona, eu já disse para vocês que o que a gente faz é colocar todas as instâncias do nosso conjunto de dados em um plano euclidiano, certo? E depois procurar quais são ou qual é o vizinho mais próximo daquele que você quer calcular ou classificar. Então imagine, por exemplo, que você esteja trabalhando com um conjunto de dados sobre jogar tênis ou não jogar tênis. É um dia adequado para jogar tênis ou não é um dia adequado. Imagine que você tem, então, no seu conjunto de dados de treinamento esses exemplos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de dias que não são bons para jogar tênis, tá? E você tem mais 5 exemplos aqui de dias que são bons para jogar tênis. Então imagine que isso aqui era o seu conjunto de dados de treinamento. Percebam que para a gente conseguir entender isso graficamente, o que está sendo feito nesse slide é considerar que a gente, por exemplo, podia ter um conjunto de dados de treinamento com apenas duas variáveis, a variável, o atributo A1 e o atributo A2. E aí, se eu fosse colocar isso numa linha, significa que eu teria o primeiro exemplo, ou seja, a primeira linha do meu arquivo de treinamento seria a variável A1 0,5, veja, mais ou menos, né? Está entre o 0 e 1, e a variável A2 igual a 1. Aí, e a classe? Azul, certo? A segunda linha no meu conjunto de dados de treinamento, se eu estivesse trabalhando com esse tipo de representação, seria a variável A1 2,9, por exemplo.
certo? E a variável A2 seria, por exemplo, 1,9, que seria esse ponto. E assim por diante, tá? E aí chegaria um novo exemplo, que é aquele que eu quero calcular ou classificar, e esse novo exemplo teria o valor da variável A1 igual a 5, por exemplo, está aqui, ó, é esse, e o valor na variável A2, ou no atributo A2, igual a 7. Então, dado esse novo exemplo com A1 igual a 5 e A2 igual a 7, eu quero saber qual a classe eu devo dar para ele. O que eu vou fazer aqui é calcular a distância. Então eu vou olhar qual é o quadradinho que está mais perto deste aqui. Ou quadradinho não, né? O ponto, porque nós temos esses círculos. O ponto que está mais próximo desse é esse quadradinho aqui. Então, se eu quisesse fazer uma classificação por um vizinho mais próximo, ou seja, o KNN, onde o K era igual a 1, eu quero um vizinho mais próximo, eu classificaria este ponto aqui como sendo da classe quadradinho com listras vermelhas, certo? Ou seja, não vou jogar tênis. Essa é a ideia.